Ó, pessoal, vou mostrar um detalhe aqui, que a outra não tem. É. É o subir, apoio né? aqui para subir. As mais antigas tinham isso. Tinha, né? É. Cara, isso aqui carregava a gente. Na época É. que podia muito, É. se podia muito fazer É. isso, né? Hoje em dia É. já é inviável, mas o que levou de gente, Né? bem legal. Amigos, esta é a primeira caminhonete brasileira Chevrolet Brasil em estado assim, cara, de delírio mesmo, pra gente mostrar tudo que elas têm de diferente. As duas são ano 61, são poucas diferenças, mas a gente vai ver um pouquinho disso. E dá uma olhada nessa restauração aqui. Eu sei que muitos de vocês vão lembrar do avô, do pai, muitos têm memórias disso daqui no Brasil. Por isso que foi tão legal juntar essas duas aqui em parceria com a Z28 aqui de Campinas. Olha, não vacila, as camisetas estão acabando lá em pinganooleo.com. Eu já garanti a minha, obviamente. Não esquece, pinganooleo.com, estão acabando. Camiseta bonita e o mais legal, frete grátis para todo mundo. O negócio é o seguinte, estamos aqui em Campinas, bem pertinho da Z28 com o Demétrio. O Demétrio vai trocar essa ideia com a gente aqui no vídeo. Beleza, Demétrio? E aí? Tudo certo? Bom, Lucão? Tranquilão? Beleza. Beleza? Demétrio, E aí? completamente originais aqui, né? Cara, você viu? Não tem o que falar, né? Tem algumas coisas de diferenças que aí a gente pode até mostrar, mas o foco aqui é a originalidade, sempre foi. Essa caminhonete a gente restaurou, se não me engano, a gente entregou ela em 2017, veio para cá para fazer uma revisão. E aquela a gente terminou esse ano, Agora, que a gente estreou em Águas de Lindóia e depois em São Pedro. em Águas de São Pedro, onde a gente até ganhou um prêmio. Essa já ganhou o prêmio em Águas de Lindóia, no Encontro Paulista, em Vinhedo, em Águas de São Pedro. Tá? E as diferenças, bom, visivelmente é a cor e a capota, né? Que isso aí é uma coisa que a gente tem que contar o porquê dessa capota. Vamos falar, olha, essa capota eu sei que divide o mundo em dois, porque tem gente que ama e tem gente que vai odiar. Né? Mas Isso... tá num casamento tão legal isso aqui, Então, né, meu? Pois é, cara. São carros muito difíceis de se ver, né? É. E é por isso que eu falei, vamos gravar as duas juntas, porque quando é que você vê isso? É verdade. Duas Chevrolet Brasil, É verdade. né? Modéstia à parte, num padrão assim, muito alto. É um carro que é difícil de você ver e difícil de fazer. Por quê? É muito difícil peça e informação também. É bastante informação desencontradas. Vai sair assim, sair assado, né? Porque Pode ver, são ó. muito antigas, Exatamente. né? Então, e outra, o padrão que se tinha na época, é a primeira picape da GM. Até então ela só tinha caminhão aqui no Brasil. Verdade. As que tinha por aqui eram as importadas, né? Esse carro usa alguma coisa do importado ainda? Usa. A cabine você pode ver que ela é muito parecida com as bocas de sapo, né? Agora, o projeto de paralama, parte traseira, caçamba traseira, esse sim é Brasil, por isso que carrega o Chevrolet Brasil, né? Ele é um projeto muito nacional, muito brasileiro mesmo. A né? cabine parece da boca de sapo. E elas são, inclusive porta, tudo mais, entendeu? Verdade. Então assim, o formato da cabine em si é igual, agora o paralama não. Não, aí muda totalmente. Olha o tamanho desse paralama, cara. É estranhão, a gente sabe que é estranho, mas Cara, é legal. Agora eu vou falar da parte de restauração, ou do grau de dificuldade que é você trabalhar, por exemplo, numa preparação de um paralama desse. Que cavalete que eu uso para pôr um paralama desse? Verdade. Não firma, cara. Então a gente teve que criar alguns cavaletes para poder colocar ele, fixar e poder taquear e tudo mais. E Olha, mudar os padrões de trabalho de vocês, né? teve que se adequar ao carro. E, Nunca tinha reparado nisso aqui, ó. e esse paralama, tecnicamente agora falando, ele é dividido, tá? Ele é uma parte aqui emendada originalmente, outra parte aqui, entendi. tá? Porque imagina o tamanho, não existe um estampo na época para estampar tudo isso aqui. Entendi. Aquele lá paralama também, tá? Originalmente ele é dividido no meio aqui. Entendi. Ele tem uma emenda aqui. Entendi. Naturalmente, ele não é um estampo único. Entendi. Olha o tamanho disso aqui, cara. Entendi. Né? Isso é uma da questão mais parte técnica que, teoricamente, não, para quem conhece o carro, é só uma mera curiosidade. Não esqueçam, dia 27 de novembro, no Garagem 55, nós vamos ter o primeiro evento Pingando Óleo, só de caminhonetes e carros antigos também. Compareçam, vai ser legal demais. Conto com a presença de vocês, porque é o primeiro evento Pingando Óleo, isso vai ser histórico. Eu já vi algumas customizadas, né, que o pessoal alterou, fez algumas coisas.
eu não achei tão bonitas. Olhando elas originais assim, elas são mais agradáveis, né, cara? Então, cara, exatamente. É duro até falar, porque gosto é uma coisa que, né, cada um tem o seu. Mas realmente são dois fatores. Primeiro, lógico, a pessoa quer fazer uma coisa do gosto próprio, até isso é bem... dá para se entender isso, mas tem outra questão também de que, dependendo de como for, às vezes é mais fácil você customizar. Entendi. Do que você ficar indo atrás de uma lanterna. Entendi. É quase que dar uma enganada para finalizar o projeto. Não diria isso, mas assim, você consegue dar aquela... Ah, vou fazer isso. E parte técnica também, quando você foge do original, você consegue deixar ela melhor para andar. Porque, convenhamos, é uma carroça. Sério? Ela não tem nada a ver com uma C10, por exemplo. É verdade. Né? Então ela é feixo de mola na frente e atrás. Nossa. Né? Então assim, o conforto é zero desses carros. Não tem direção hidráulica, não tem nada. Né? Então assim, seta é complicada, ela não tem chave de seta. Entendi. Né? Aquela chavezinha no meio do painel. Então teoricamente, se você trazer para você, eu quero fazer isso do meu uso, realmente é um carro meio complicado para você usar no dia a dia. É totalmente diferente de uma C10. Você tem uma, você sabe. Por mais que a sua... Mas é um carro que se usa. Né? É muito mais usável, é mais confortável. Né? Então isso é uma enorme diferença. Tá? Demétrio, você falou de suspensão, claro que ela tá na altura original, é alta e tal, mas ela não bate muito, né? Anda bem. Não, anda bem, pelo que é, ó. Esse carro foi feito tudo, né, cara? Fecho de mola, tudo certinho. Tudo zeradinho? Tudo certo. Desmontou tudo? Desmontou tudo, o chassi, foi do chassi, já tiou. Faz do padrão que, né? Não é ruim de andar, cara. Não é. Não é ruim. Não é ruim. A minha C10 tá muito pior. Ah, mas aí é porque a gente anda rebaixado, né? Mas ela... Se rebaixar ela desse jeito, estraga, né? Não dá pra andar, né? Não dá, porque é fecho de mola, cara. Rebaixar com fecho de mola na frente é muito complicado. Quando põe mola helicoidal, mudou muito, né, cara? Quando fez mola helicoidal na frente, cara. Uma bela evolução, foi. Não, porra, totalmente, cara. Com os braços, né, que seriam... Os braços são as bandejas, né? Muda tudo. Essa aqui é um eixo rígido, né, na frente. Igual uma carroça. Carroça mesmo. É uma carroça, cara. Mostra aqui pra gente. Nossa, é bonita por dentro. Legal, né? Esse legal. painel é muito próximo às Marta Rocha, por exemplo. Teoricamente, o desenho desse painel aí, esse V aí e tal. É isso mesmo. Que mais que tem aqui de interessante? Aí a partida no pé, né, olha lá. Ah, a partida é no pé. Verdade. Olha que legal. Tá. A chave de seta é no painel, ela não tem chave de seta na coluna, lá, tá aqui, vendo? né? Olha lá, no centro do painel, que até confunde a mente da gente, né? Porque nossa, verdade, né? Ela muda pra cá, muda pra lá. Não tem retorno de chave de seta, tá? Se você deixar ela lá, ela vai ficar ligada. Na mão. Então, assim, as diferenças... é isso aí. Ó, tá vendo um botãozinho que tem aqui embaixo desse vídeo, chama inscrever-se. Você clica nesse botão e eu vou trazer todas essas velharias, essas ferrugens e até esses carros antigos simplesmente restaurados e maravilhosos. Clica aqui, inscrever-se. Demétrio, conta desse detalhe que eu acho que ele não tá aqui à toa. Então, não tá, cara. Esse detalhe aí reproduziu a azeitona, porque o cliente pôs o apelido dela de azeitona. Inclusive quem fez esse desenho aí, que diga-se de passagem ficou muito bem feito, foi o nosso amigo Vandir. Ah, Vandir, opa, Vandir é um mestre no pinstripe aí, ó que legal. E ele reproduziu uma folha de oliva, né? Legal. Ficou bem legal. Bem interessante.
Debaixo do capô, o chá revelação. Chá revelação. Chevrolet Brasil. Que é por isso que chama Chevrolet Brasil, né? O nome dela vem daí, né? É, o pessoal. É um motor que continuou na C10. Aí todo mundo fala, o C10 com motor Chevrolet Brasil, né? Que é o original dela, né? Começou nisso. É o 261, né? Só que é outra coisa que dá muito buchicho, tá? Mas você é azul o motor? É verde? Tem verde e tem azul. Tiveram os dois? Tem. A 61 sai com esse azulzinho, meio calcinha. É assim. bonito, né, meu? Tanto é que a gente raspou e a tinta, a gente sempre faz essa pesquisa, né? E a tinta estava por baixo, então a gente fez no padrão, tá? Apareceu. Existem Chevrolet Brasil com verde também, né? Tem as 62 para frente já tem com o Chevrolet Brasil verde. E tem as diferenças também de filtro. As 60 para baixo, o filtro é aqui de óleo. Entendi. Tá? Não é aqui. O bloco tem umas diferencinhas, então o filtro é externo. Entendi. Tá? Então tem algumas diferenças. Isso a GM foi se modificando, né? E até num curto prazo, na verdade. Soltou no mercado e já foi aquela, né? Aquele alvoroço. Já foi mexendo, já foi... Então por isso que é difícil achar o padrão desse carro. Entendi. Na verdade. Ainda mais depois de tantos anos, né? Cara, e você acha, eu ia falar, antigamente não tinha um padrão de produção como hoje nós temos, né? De todo robotizado, Verdade. tudo esquematizado. Não, cara, tinha um monte de gente montando isso aqui. Era quase que na raça, Era né? na raça, cara. Legal. Né? Legal. Não tem como falar. De seguir um padrão é difícil. O tanque desse carro, as duas são 61. E muita gente fala que em 62 que o tanque é na parte externa do carro. Mas não é. Essa é uma 61 fase 1. Essa é uma 61 azul fase 2. Essa aqui já tem o tanque pro lado de fora. Entendi. A cabine fica um pouquinho mais confortável e sem falar do cheiro, né? Entendi. Ixi, sério? Passa cheiro? Passa, não tem jeito. Dá pra gente ver se levantar o banco? Olha lá, vamos lá. Então essa aqui tem o tanque, o bocal aqui fora e o tanque aqui dentro. Olha lá. Entendi. Tá? Que era muito comum no começo. Normal, né? as décadas de 50 todas são assim. Tá? A Ford tinha. A F100, a F100 tem. Começou assim. Tem da cabine também. É isso aí. Né? Essa não. O nível de restauração desses carros tá uma coisa, cara, maravilhoso. Isso aqui tá demais de acompanhar. Aqui a gente tem a Chevrolet Brasil com a capota, que a gente vai entender. Demetrio, já vi aqui ao tanque. Isso, Lucas. Essa é uma 61, desculpa. Já fase 2, né? Entendi. Tanque pro lado de fora, embaixo, e a cabine fica, teoricamente, né? Com um espacinho um atrás do aqui, banco. já aí. dá pra pôr até o guarda-chuva. Olha lá. Guarda-chuvas, ferramentas. Que tá. legal. Ô Demetrio, aqui outra coisa que eu percebi também, essa aqui não tem o apoio do pé para subir na caçamba, verdade. Né? Tem diferença também de caçamba. Poucas coisas. Por exemplo, essa aqui tem tudo de uma 62, inclusive a caixa de ferramenta. Aqui, ó. É? Digamos, falei caixa, mas uma gavetinha de ferramenta. Legal. Tá? A outra não tem. Entendi. Tá? Entendi. Cara, parece um banquinho isso, né? Isso que é legal, né, cara? Não parece um banco, Pois tipo, é, para mano. levar pessoas mesmo, pessoal ir sentado para ir trabalhar, ir pra roça. Eu acho que é por isso que esse Que carro tem essa capota. Olha, faz sentido. Por que a capota? Então, Conta pra gente. Vamos lá. O nosso cliente, que a gente chama até de padrinho, porque é um cliente que virou um grande irmão nosso aí, ele trouxe esse carro pra gente restaurar, que era um sonho reviver a infância dele, né? Onde o pai dele tinha uma 60, não uma 61, e que fazia as viagens lá pro interiorzão do Paraná com o carro. Sei. E ele contou várias histórias e me mostrou, na época que a gente estava fazendo, umas fotos em preto e em branco,
onde a do pai dele tinha uma capota dessa que eles iam viajar aqui dentro. Que legal. E as viagens demoravam, eles dormiam na estrada, tá? Pô, eu ouvi aquilo, eu conversei com a equipe, falei, vamos reproduzir? A gente fez meio que de surpresa isso pra ele. Nossa. A gente reproduziu essa capota pelas fotos em preto e branco que a gente tinha. Vocês fizeram Tá. ela? Exatamente. Então foi tudo construído aqui, toda essa parte estrutural. Aí depois o nosso tapeceiro veio e fez a... Isso é o quê? Lona? É uma lona. E a gente, em perguntas, como que era a cor? Porque preto e branco é fogo, né? Mas será cinza? porque tiveram muitas e é legal porque pretas, ele lembra, né? não, era uma beijinha. Aí a gente foi atrás, pesquisou, achamos o beijinho. Cara, né? E ele, E como que ele ficou? viu isso aqui, Chorou? ele chorou. Ficou lógico. doido? Chorou? Não, acho que chorou. Que legal. É muito legal. Que legal. Então assim, aí fica aquela coisa, né? Quem vê e não conhece a história, louco, que feio. e não, sei o cara, quê. isso não é feio. Então assim, é Pra diferente. quem gosta de carro antigo, caminhonete É, eu antiga, acho- é muito aceitável, velho. Lucas, se não tiver uma história no meio, cara... E Isso aí. aí que tem um monte de história, É cara. isso aí. Um monte Falou de tudo. história. Falou Então, tudo. assim, pô... Essa aqui, ele tinha ela guardado, porque era um projeto que ele queria fazer, aí achou a gente, isso em 2015, quando ele veio, e aí a gente fez o carro. Ela não era, assim, até que ela era razoável, tá? O tom do azul era um pouquinho mais claro, a gente pôs, porque a XM tinha no catálogo um azul claro, um azul escuro, a gente optou pelo azul escuro, tá no padrão original, mas de um azul escuro. Entendi. E fizemos ela, que é o apelido desse carro aqui, inclusive quem deu é o próprio Dorico, ele chama de Antônia, que o pai dele chamava a caminhonete de Antônia na época. Olha que Então é legal, Antoniona. meu. Que lembrança do É, cara. muito legal. E aí, aquela sim, o cliente falou que o sonho dele era ter uma Chevrolet Brasil, porque tinha por causa do pai e tudo mais, e tinha visto essa daqui, e ia atrás de uma e achou. Essa aí trouxe pra gente, avaliou, o carro estava numa condição ruim, mas falei todos os prós e os contras de se ter uma Chevrolet Brasil, né? Porque é uma restauração muito cara, principalmente num padrão desse, tá? Mas ele falou que não, eu quero num padrão como se tivesse saído da loja. E Olha, Demetrio, entregamos isso aí cara, pra ele. na moral, vocês estão de parabéns, porque isso aqui tá maravilhoso. Essa- Muito legais, muito bonitos. Uma coisa que tá me chamando a atenção é o conjunto de rodas É. e pneus extremamente estreitos, cara, e Sim. pintados de branco. Essa aqui com a calotinha branca, que Então, conjunto legal, cara. Na época tinha as opções de calota branca, toda como se fosse uma standard, ou cromada. Cromado. Aquela na época a gente optou cromada, até por questão de deixar ela com um aspecto mais luxuoso, tá vendo? Até a antena da época, né, ó, na lateral ali, ela tem, essa aqui não tem nada, aquela já tem 2 retrovisores, essa não. Entendi. Então tem algumas diferencinhas assim na questão de luxo. Entendi. Mas é pneu fininho para cortar o barro, né, Muito cara? legal. É, né? Pra É. andar bem. Não sei né? se dá para pegar ó, a suspensão, né? Ó, o Lucas vai mostrar aí para vocês aí, ó, como que funciona. A suspensão é feixe de mola na frente e o pneu é fino para quê? Para cortar o barro, né? Só que só andava no barro, né, cara? E não era traçado. Ó, a primeira seca, né, ó. Tá vendo? Barulhinho de chorar, ó. Verdade. Ó, aí já não chora mais. Mas ela é gostosa de andar dentro. Ó, gostosa. É assim, como a gente costuma dizer, você tem que se transportar pra época, né? Não adianta você querer fazer... Claro. Restaurou tudo, fez tudo do Lógico. zero, achar que o carro vai... Não adianta, Não, e cara. mesmo porque uma caminhonete dessa hoje em dia é só pra passear, É. né? É pra passeio. Então, cara, essa questão do passeio, mesmo assim, se você for passear, você tem que passear consciente. outra mentalidade. Exatamente. É, o carro antigo é transportado para isso aqui. Isso aí. É diferente de quando eu tô andando com a Vanderleia, que ela tá toda atualizada. É outra Então mentalidade. você anda numa toada normal, cara. Você Exato. andar com isso aqui numa Bandeirantes aí,
Você não consegue, assim, andar numa velocidade não, de média de todo mundo aí. Não dá. A média de velocidade dela é o quê? Não, uns 60 por hora de média. Nossa. Não adianta, cara. Ó, vamos ver, ó. É isso aqui, ó. É fraquinha. Ela tem torque, mas não tem. Ela é curta, né, cara? Puxa peso, né? Lógico. É picape, picape. É. Essa é a função. Hoje mudou muito a picape, né, cara? Hoje a picape é vista com outros olhos. Quantas pessoas que você já não viu aí andando na rua, ou talvez conheça, que tem uma caminhonete moderna e nem Que é usa. só pra passeio. Exatamente. Caçamba é zero. Nem usa pra carregar nada. Gosta porque fica mais alto. É bonito, tal. E é legal mesmo. Não, e a caminhonete tem essa coisa de você... É mais gostosa, a tocada dela é gostoso, porque você tá altinho, é mó delícia. Igual a veraneio que você tem, mó delícia, né? Só que mesmo rebaixadinha é gostoso. Assim, é um carro grande, né? Não adianta. Então, assim, caminhonete tem aquele quezinho do caminhão, né? É verdade. É truck, né? É isso mesmo. Não adianta. Lembrando que Pingando Óleo tem os patrocínios de America Parts, Junk Station, Nicola, Z28 Garagem de Campinas e Sonho em 4 Rodas.